E eu quero convidar você para que possamos ler um salmo da palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 18. Nós vamos ler o versículo 1, versículo 2 e a parte do versículo 3, a primeira parte, a parte A do versículo 3, amém? Salmo 18, versículo 1, 2 e a parte A do 3. Salmo 18, versículos 1, 2 e a parte A do versículo 3. Se você encontrou, diga glória a Deus. Amém. Então a palavra do Senhor, ela nos diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoca o Senhor, digno de ser louvado. Amém, queridos? O nosso Deus, Ele é digno de ser o quê? Louvado. Porque o salmista Davi está trazendo vários atributos de Deus, dizendo que Deus é o Deus da sua salvação, amém? E que esse Deus conquistou o seu coração. Disse: Senhor, eu te amo. Quantos aqui foram conquistados pelo Senhor? Diga amém. Eu estou aqui, Senhor. Eu também te amo em nome de Jesus. E ele também fala que esse Deus é o Deus que o protege, o Deus que guarda a sua vida, ou seja, o Deus que merece o louvor, a adoração, não somente hoje, mas para toda a eternidade, em nome de Jesus, amém? Quantos estão prontos para celebrar o Senhor? Diga aleluia, diga glória a Deus. E eu quero convidar você nessa noite para celebrar o Senhor junto conosco, declarando: nosso Deus é poderoso, amém? Louvado seja o Espírito Santo do Senhor. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso, que é digno de louvor, digno de toda adoração. Adorado e celebrado seja o nome de Jesus. Você é livre para adorar o Senhor. Você é livre para celebrar o Senhor, amém? Então cante comigo assim: poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em teu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco sempre quer pensar, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, o quê? Grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Diga isso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso.
jamais nos deixar, jamais nos deixar. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. O nome dele é Jesus. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus. Oh Jesus, em teu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Aleluia! E o nome dele é Jesus, amém? Esse é o Deus que ressurgiu, que a morte venceu. O Deus que nós servimos é um Deus que é poderoso, aleluia. Por isso nosso ser, a nossa vida, o nosso coração, sabe, com toda a nossa força, nós precisamos de fato, irmãos, desejar. Melhor que isso, nós precisamos ansiar por esse Deus, amém? O Senhor tem agido na sua vida, o Senhor tem agido na minha vida, mas eu creio que Deus tem mais, amém? Por isso eu anseio por esse Deus, eu desejo esse Deus, não somente hoje, irmãos, não somente num culto de celebração, mas nós precisamos desejar o Senhor dia após dia, lá no nosso lar, lá no nosso trabalho, na nossa escola, aonde formos, nós precisamos ansiar e viver para esse Deus, aleluia! Louvado seja o Senhor, amém, Deus. Adorar esse Deus, aleluia. Leva-me bem mais perto em tua presença, em tua glória. Chama-me mais
inspira como eu caminhar. Eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Tua glória venha ao céu na terra, céu na terra. Tua glória venha ao céu na terra, céu na terra. Tua glória venha ao céu na terra, céu na terra. Tua glória venha ao céu na terra, céu na terra. Anseio por mais de ti, como eu respirar, como eu caminhar. Eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Glória a Deus, amém. Oh, Santo Espírito de Deus, nós ansiamos por mais de Ti, Senhor. Essa é a canção da Tua igreja nessa noite, Deus. Nós queremos mais de Ti, Pai. Nós queremos muito mais do Senhor sobre nossas vidas, porque Tu és o grande Deus. Tu não é apenas um Deus, Tu és o grande Deus. Tu és o Senhor. O esplendor de um rei, vestido de majestade. Deixa a terra se alegrar, deixa a terra se alegrar. Envolve-se em luz e o mal tentar fugir. Treme ao ouvir sua voz, treme ao ouvir sua voz. Grande é nosso Deus, eu cantarei. Grande é nosso Deus, então verei quão grande é nosso Deus. De tarde à
leão e o cordeiro, o leão e o cordeiro. Grande é, declare, nosso Deus, eu cantarei. Grande é nosso Deus, então verei quão grande é nosso Deus. Grande é nosso Deus, eu cantarei. Grande é nosso Deus, então verei quão grande é nosso Deus. Declare, tens um nome sobre os nomes, tu és digno de louvor. Se eu cantarei, grande é nosso Deus. Tens um nome sobre os nomes, tu és digno de louvor. Se eu cantarei, grande é nosso Deus. Então cante, então declare. Grande é, oh Deus, nosso Deus. Grande é. Tens um nome sobre os nomes, tu és digno de louvor. Se eu cantarei, cante ao Senhor, cante ao Senhor. Tens um nome, meu Deus. Tens um nome sobre, tu és digno de. Se eu cantarei, nosso Deus. A palavra do nosso Deus, ela nos ensina que chegará o dia em que todo ser vai se dobrar aos pés de Jesus, amém? Todo ser, ele vai dizer que grande é o Senhor, amém? Que bom, querido, que nós temos entendido isso. E é exatamente isso que a palavra de Deus, ela nos chama a crer. A crer em um Deus que é poderoso para tirar o homem do seu poço de lamaçal, para tirar o homem da vida do pecado, para libertar esse homem, para lhe dar uma nova vida e para lhe dar um novo estilo de andar e de viver, porque grande é o nosso Deus. Deus que deu a cada um de nós do seu amor. Um Deus que deu a cada um de nós o direito de sermos chamados seus filhos. Aleluia! Isso é somente para aqueles que creem. Isso é somente para aqueles que declaram, como a palavra do Senhor diz, que aquilo que nós ouvimos, nós precisamos confessar com os nossos lábios, que só o Senhor, somente Jesus Cristo salva. Aleluia!
no mesmo Salmos em que a gente leu nessa noite, Salmo 18, só que agora o versículo 31 e versículo 32, a palavra do Senhor diz: pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Aleluia! Quem é o outro Deus que poderia fazer o que o Senhor fez e o que Ele tem feito em nós? Nós louvamos a Ele. Nós louvamos a Ele, porque nós não éramos nada, exatamente o nada, e esse Deus, Ele nos amou primeiro, amém? Grande é nosso Deus, eu cantarei, grande é nosso Deus. Então verei quão grande. Se você ainda não viu o tamanho desse Deus, eu quero convidar você a fechar seus olhos neste momento. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e permitir que somente o Espírito Santo de Deus fale através dos seus lábios neste momento. E você vai ver quão grande é esse Deus. Cante uma vez, mais uma vez, com seus olhos fechados e diga: grande é o nosso Deus. Grande é nosso Deus, eu cantarei, grande é nosso Deus. Então verei quão grande é nosso Deus. Tens o nome sobre os homens, tu és digno de louvor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia! Grandioso é o Senhor, amém? Olha para o seu irmão e diga: grande é o nosso Deus. Eu não ouvi os irmãos falando, diga realmente com todo ânimo: grande é, meu irmão, o nosso Deus. E você é livre no Senhor, amém?
para celebrar esse Deus e para exaltar esse Deus Todo-Poderoso. Então deixe que sua alma, seu espírito, seu corpo, a sua vida adore ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Essa é a canção daqueles que foram libertos por Jesus. Aleluia! Eu sou livre. Os cegos virão por ti, os mudos cantarão. Aleluia! Os povos adorarão. Por quê? Eu sou livre. Eu sou livre. Os cegos virão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e com assim eu grito: eu sou livre, 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 livre. Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Se você é livre, bate palma ao Senhor. Virão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito: eu sou, eu sou. Os céus virão por ti, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito: eu sou livre, 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 livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, pra ti, Senhor. Livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Para celebrar, nós somos livres para glorificar o Senhor, porque Ele nos fez livres. Cadê aqueles que são livres? Declare: eu estou aqui, porque eu sou livre em Cristo. Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por
livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre em ti, Senhor, em ti, Senhor. Aleluia! Visitando uma célula, e aí tinha lá uma irmã dando testemunho, dizendo que ela estava com 6 anos de casada e ela não tinha filhos, tinha muito desejo de ter filho, mas não tinha filhos. E aí ela se converteu. E aí pouco tempo depois, aí ela ficou grávida. E aí a criança nasceu. E ela já estava grávida de novo. E aí eu imaginando assim, minha irmã, não é só você não. Teve alguns casais que se converteram que não tinham filhos. Meu Deus, e agora? A mulher não completa nem 11 meses. 10 meses já nasce outro filho. Eu digo, essa é uma prosperidade. Está prosperando a nossa igreja, viu? E isso acho que não tinha filho, não podia ter filho. Quando veio foi logo, a cada 11 meses um filho. Digo, meu Deus, quando chegar com 10 anos de casado, como é que não está isso? Isso, vamos ficar de pé, vamos orar. Dirija as suas mãos, abençoe a vida dessas crianças que estão aqui na frente. Logo depois da oração, elas poderão ir para o culto infantil. Mas agora, cada criança orando em nome de Jesus, amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, por cada uma dessas crianças que estão aqui. Deus, que o Teu Espírito Santo, que conhece o coração de cada uma delas, as abençoe. Deus, e elas realmente sejam abençoadas, como aquelas crianças que Jesus impunha as mãos e as abençoava. Que cada uma delas seja abençoada para a glória do nome de Jesus. Seja abençoada, meu Deus, para que elas andem no Teu caminho, no temor do Senhor, e elas sejam instrumentos preciosos para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Deus, aquelas que têm pais ainda não convertidos, Deus, que essas crianças possam ver os seus pais se convertendo, Deus, e as suas famílias sendo endireitadas, a sua casa sendo mudada, e o nome do Senhor Jesus sendo glorificado na vida das crianças e na vida dos pais. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco e tem abençoado nossas vidas, nossas crianças e os pais. Eu te agradeço por isso, no nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus, glória a Deus. As crianças poderão ir para o culto infantil, daqui mesmo já podem ir, vão ligeiro, mas não vão correndo, amém. Louvado seja o Senhor. No texto que nós lemos, nós vemos que Jesus estava muito triste. Ele havia perdido, como nós vemos nos versos anteriores, o seu primo e o seu precursor João Batista. E ele sabia, e além disso, ele também sofria a grande dor, porque ele estava percorrendo o mesmo caminho que João percorreu, de pregar a verdade a cada pessoa, inclusive as autoridades. Então Jesus estava enfrentando um momento de tristeza e de dor. Mas sabe, meus irmãos, Jesus, ele tinha que conciliar a dor com a alegria dos discípulos. Porque se você olhar no verso 29, os discípulos haviam voltado
da caminhada de povoado em povoado, evangelizando, e eles voltaram alegres. Mas também a palavra de Deus diz que eles estavam cansados. E Jesus tinha que conciliar a tristeza com a alegria, e ele tinha que conciliar o cansaço com o trabalho. Porque quando ele desce do barco, ele depara com uma enorme multidão faminta. Não de pão, irmãos. Não de pão. O pão foi uma sugestão dos discípulos, mas famintos pela palavra. O texto diz que quando ele desceu do barco, as pessoas estavam ali porque desejavam ouvi-lo, desejavam ouvir sua palavra. Meus irmãos, e é nessas horas que nós precisamos aprender com Jesus, fazer escolha. E sabe, meus irmãos, esse texto, as atitudes de Jesus nos ensinam muito, porque muitas vezes nós fazemos escolhas erradas em nome de uma dificuldade que nós estamos passando. E é comum nós nos voltarmos para nós mesmos. Na verdade, irmãos, existem necessidades nossas, necessidades pessoais. E essas necessidades pessoais, elas empurraram Jesus para um deserto a fim de descansar. É justo ou injusto o descanso para o homem de Deus, para o servo de Deus, para o pregador, para o pastor? Claro que é justo. Nós precisamos descansar. É claro que é justo. Por isso Jesus sugeriu. Primeiramente, ele sugeriu que eles fossem para um lugar a fim de descansar, reconhecendo as fragilidades e as necessidades de cada pessoa. Jesus precisava ficar só, irmãos. Quando a gente lê, por exemplo, no texto, essa mesma história no texto de Mateus, no 14, diz a palavra que lá no capítulo 14 de Mateus, especialmente verso 12, se não me falha a memória, 12, de 11 em diante, ali 11, 12, 13, diz que imediatamente Jesus se retirou ao saber a morte de João Batista. Imediatamente ele se retirou para um lugar deserto a fim de orar. Ele precisava ficar sozinho. Ele queria fazer as inúmeras interrogações a Deus. Certamente perguntar: por que tanta injustiça? Por que um homem comprometido com a verdade, um homem santo e justo, morre injustamente? Certamente ele teria que perguntar isso para Deus. Sabe, meus irmãos, não é injusto o homem descansar. Jesus propôs que eles descansassem, considerando a necessidade, até porque diz o verso 31, que você pode olhar. Por causa das pessoas que estavam vindo, umas vindo e outras indo, eles não tinham tempo para comer. Além de cansado, eles não tinham tempo para comer. E essa frase, irmãos, se repete porque essa questão já vinha de longe. Por exemplo, se você olhar no capítulo 3 do livro de Marcos, no verso 20, vai dizer a mesma coisa. Já há um tempo eles trabalhavam arduamente. Eles não tinham tempo para comer. E meus irmãos, além deles estarem trabalhando intensamente, arduamente, Jesus precisava ser curado da dor. Essas coisas são justas. Muitas vezes, irmãos, nós não nos preocupamos conosco mesmo. É verdade que eu vou falar isso. Nós precisamos cuidar, precisamos priorizar as necessidades. As necessidades, elas devem ser atendidas na ordem de prioridade. Jesus não tinha visto a multidão quando ele disse: vamos descansar.
E é por isso que ele não descansou quando chegou lá. Mas o descanso é necessário para o povo de Deus. É necessário para o pastor. É necessário para aquele irmão que se gasta. É necessário que nós descansemos. Um dia eu estava ouvindo um pastor, a gente conversando, e ele diz assim: olha, pelo menos numa coisa, os irmãos adventistas têm razão. Fazer o sábado, dia de descanso. O sábado não é outra coisa não, é o dia do descanso. Faça, meu irmão, o seu dia de descanso. Seja sábado, seja domingo, mas sábado significa descanso. Nós precisamos de descansar. Jesus também estava exausto, além da dor, ele estava cansado, seus discípulos estavam cansados, e era justo descansar. Precisamos descansar das nossas muitas lutas. O servo de Deus precisa aprender o momento certo de descansar e aprender o equilíbrio entre trabalho e descanso. Nós precisamos aprender da necessidade de descansar, mas precisamos aprender o equilíbrio entre trabalho e descanso. Provérbio fala do preguiçoso. O preguiçoso, ele levanta pela manhã e disse: hoje eu não vou trabalhar, porque possivelmente vai chover. Aí no outro dia ele levanta e disse: hoje eu acho que eu não vou trabalhar, porque parece que hoje o sol vai ser muito quente. E ele então leva a vida numa enrolação. Isso, meus irmãos, é um desequilíbrio. Isso é um desequilíbrio. Nós precisamos equilibrar a nossa vida entre... Não vai dar para esse moço. Nós precisamos ter o equilíbrio entre o descanso e as nossas verdadeiras necessidades de trabalhar. Não é pecado descansar. Não é pecado descansar. Todos nós precisamos de descanso. Agora, sabe, meus irmãos, às vezes eu fico olhando isso. Por exemplo, na nossa geração, muitas pessoas estão estressadas, cansadas. Elas andam realmente com os nervos na flor da pele, porque elas não são equilibradas. Por exemplo, ficam no WhatsApp até a madrugada, não dormem por causa do celular. Outras ficam diante do computador. As pessoas dormem tarde demais. As pessoas ficam cansadas, estressadas. E olha só, a própria ciência diz que dormir fora de hora faz a pessoa ficar burro. É verdade. Ele não desenvolve, especialmente as crianças, não desenvolve a sua mentalidade, a sua inteligência não se desenvolve bem. Meu Deus, cuidado aí, irmãos. Quando você não estiver passando nas provas, nos vestibulares, veja como é que está o seu sono. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos. Olha, isso aqui é uma experiência que pode ajudar vocês. Nós criamos 3 filhos, que todos os irmãos conhecem, estão homens arrãos hoje. Agora tem um chegando em São Luís, o outro está em São Luís, o outro está pregando lá no mutirão. Mas eles durante, acho que a vida quase toda, eles tinham uma soneca meio-dia e dormiam antes das 10 da noite. Muitos deles, quando nos cultos, a gente tinha que trazer já dormindo nos braços. Eles nunca dormiram tarde, nunca dormiram 11 horas da noite, até 15 anos de idade. Hoje tem vezes que eu fico preocupado ligando: onde é que tu está, rapaz? Olha, já é meia-noite. Mas nós precisamos equilibrar trabalho e descanso. Jesus nos ensinou a respeito disso. Precisamos dormir, precisamos ficar só, precisamos ficar em família, precisamos brincar com família, precisamos estar, marido e mulher,
precisamos estar, marido, mulher e filhos, precisamos relaxar. Isso faz bem, isso é importante para nossas almas, nossas vidas. Existem muitas pessoas que não se preocupam com essas coisas, e então elas se gastam demais. Às vezes a pessoa, ele é tão exagerado no trabalho, que ele vira as costas para todo mundo. Ele vira as costas para a família. Ele não se importa com filhos, não se importa com a esposa, não se importa com ninguém. Se Jesus fosse casado, eu creio que ele diria para a mulher dele também: nós vamos descansar, vamos lá para o deserto, vamos armar uma rede lá e vamos dormir. Talvez chegaram lá, tinha uma multidão, mas ele ia propor sim para ela, né? Há uma necessidade de nós nos preocuparmos conosco mesmo. Na igreja, você precisa se preocupar até com o descanso do seu pastor. Às vezes, meus irmãos, olha, aliás, eu vou falar uma coisa hoje no final do culto para vocês, né? Mas, às vezes, meus irmãos, aqui, por exemplo, eu moro aqui, eu estou saindo em nome de Jesus. Eu me deito todo meio-dia, geralmente 20 minutos. E a coisa mais rara, nesses 20 minutos, não tocar a campainha 3 vezes. A coisa mais rara é tocar 2 vezes só. Mas eu não me lembro um dia na minha vida que eu me deitei ao meio-dia para que não tocasse a campainha. Às vezes as pessoas não se preocupam com o descanso do seu pastor. Não, pastor é como Jesus, não precisa de descanso. E aliás, não só como Jesus, porque Jesus precisava, né? Mas eu me lembro que uma vez, o pastor disse assim: meus irmãos, eu estou saindo de férias, eu preciso descansar. Aí um irmão muito espiritual disse: pois é, pastor, você vai sair de férias, vai nos deixar, mas eu queria lhe dizer uma coisa, que o diabo não descansa, o diabo não tira férias. Aí ele disse: meu irmão, tudo bem, agora só que o meu espelho não é o diabo. Para mim, o diabo pode se lascar de trabalhar. Agora, o meu espelho é Deus, é Jesus. E Jesus propôs o descanso, irmãos. Jesus propôs o descanso para ele e para os seus discípulos. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor. Você pode olhar isso na Bíblia. A outra coisa importante é a necessidade das pessoas. Sabe, meus irmãos, nisto eu queria dizer, nós precisamos atender às necessidades numa ordem de prioridades. Por exemplo, não é necessariamente porque é o outro. Às vezes nós, naquele afã de mostrar humildade, naquele afã de dizer que eu me preocupo com as pessoas, eu sou capaz de morrer pela minha igreja, eu darei a minha vida pelo pastor. Que fosse verdade, né? Mas eu me lembro que uma vez eu ouvi o pastor Miqueias Barreto. Ele fez um transplante de fígado. E um dia o irmão chegou para ele e disse: pastor, se a metade do meu fígado lhe servir, eu vou lhe dar. E serviu, irmão, serviu. Ele fez um transplante de fígado. A metade do fígado do irmão, o irmão doou. Mas sabe, meus irmãos, não é essa questão, só isso, da gente dizer assim: eu me preocupo mais com as pessoas do que comigo mesmo. Não é isso não. A questão das necessidades, elas devem ser supridas numa ordem de prioridade. Jesus chegou naquele lugar, lá no deserto, ele só atendeu aquela multidão porque eles estavam ansiosos para ouvir a sua palavra. Eles saíram correndo a pé, porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. Eu queria que os irmãos acompanhassem novamente. Abra sua Bíblia novamente, leia comigo. Os versos 32. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto.
Muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os conhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá primeiro. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Meus irmãos, aquela multidão, de princípio, elas não foram ali para comer pão. Na verdade, elas não tinham a menor ideia que Jesus ia multiplicar os pães. Mas elas foram porque elas queriam ser ensinadas. E sabe, meus irmãos, na ordem de prioridades, a vida espiritual, a necessidade espiritual, a fome por Deus, o desejo por Deus, a necessidade de Deus, a necessidade da palavra, deve ser suprida primeiro. Nós não temos que olhar porque a pessoa está morrendo de fome, mas nós temos que olhar se realmente o desejo do coração dessa pessoa é conhecer melhor a Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, Jesus deixou de comer para atender os samaritanos. Quando os discípulos chegaram, disseram: mestre, come. Ele diz: olha, uma comida eu tenho para comer, que é muito mais gostosa do que a que vocês trouxeram. E os discípulos ficaram invocados: mas quem trouxe comida para o mestre? Quem foi essa pessoa tão rápida? Quem foi essa culinária aí que trouxe uma comida melhor, que ele nem se importa com a nossa? Ele disse: uma comida eu tenho para comer que você não conhece ainda. Eu desejo fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que eu fale para essa mulher samaritana, para os 5 maridos dela que estão vindo aí, mais uma multidão. É preciso que eles ouçam a palavra de Deus. E sabe, meus irmãos, aqui é a mesma coisa. As necessidades daquelas pessoas, elas foram supridas primeiro do que a dos discípulos e do próprio Jesus. Esse texto eu gosto muito mais da tradução lá, da inscrição de Mateus. Porque Mateus, ele descreve alguns detalhes a mais, quando ele fala da multiplicação dos pães, e quando ele fala dessa necessidade de Jesus. Mas olha, meus irmãos, quando Jesus desce ali, ele olha e ele percebe uma multidão ansiosa. Essa multidão, ela queria ouvir Jesus, ela anseiava pela palavra de Jesus, ela estava desejosa para ouvir a palavra de Jesus. Como eu disse, pão foi uma sugestão dos discípulos, não foi de Jesus, não foi da multidão. Foram os discípulos que chegaram para Jesus e disseram: mestre, nós estamos num lugar deserto e esse povo está aí já há muito tempo, eles não têm nada para comer, manda que eles vão, para que eles comprem alguma coisa para comer. Mas não era essa a preocupação da multidão, e não era essa a preocupação de Jesus. Mas a preocupação de Jesus é isso que está aí no verso 34. Quando Jesus desceu, quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E então ele começou a ensiná-las. Ele passa a ensinar as pessoas. Precisamos, meus irmãos, aprender a enxergar as verdadeiras necessidades das pessoas. Na maioria das vezes, a maior necessidade das pessoas não é de uma cesta básica, não é de R$2. Às vezes as pessoas pedem R$2 porque uma papeleta de crack é R$2. A maior necessidade das pessoas não é de pão. E às vezes pode ser, mas nós temos que enxergar por uma ordem de prioridade. Se realmente a necessidade dele, a maior necessidade é aquela,
Mas na maioria das vezes, a maior necessidade, ela é espiritual. A pessoa está perdida, a pessoa está desorientada, a pessoa, ela é uma ovelha perdida, ela não tem quem a proteja, não tem quem a conduza pelo caminho que deve andar. Jesus podia passar o dia inteiro orando pelas pessoas, curando suas enfermidades, mas a sua primeira atitude foi ensiná-las. Nós precisamos ensinar o povo. As pessoas precisam aprender sobre Deus. As pessoas precisam aprender da palavra de Deus. Nós precisamos sentar com as pessoas. Nós precisamos estar do lado das pessoas. Nós precisamos estar sós com as pessoas e ensiná-las a verdade de Deus. Irmão, amém? Isso, mais ou menos. O ensino divino é a primeira necessidade do ser humano. Precisamos enxergar essas necessidades no rico, no pobre, no feliz, no triste, no ocupado, no desocupado, no homem, na mulher, na criança, no adolescente, no jovem, no adulto, no oprimido, no deprimido. Precisamos ver essa necessidade naquele que pede esmola. Precisamos ver essa necessidade naquele que perdeu tudo por causa do álcool, por causa da droga. Nós precisamos ver essa necessidade de ensino divino. Essas pessoas muitas vezes estão destruídas, estão arrasadas, elas estão no fundo do poço, porque elas são ovelhas perdidas, porque não tem pastor. Elas estão perdidas porque ninguém as orienta. Muitas pessoas estão à beira do suicídio, porque ninguém falou para elas que elas em Cristo Jesus podem ser vitoriosas. E as pessoas se deprimem, as pessoas entram no caos, e elas, meus irmãos, não vão para lá necessariamente por causa das suas necessidades físicas, não por causa da necessidade de alimento, não é por causa da pobreza, mas elas vão para esse estado de coisa, esse estado de vida, por falta de Deus nas suas vidas. Aquela multidão era uma multidão carente, e Jesus as viu. Aliás, Jesus viu a multidão e viu que eles estavam perdidos, errantes. Eles eram como ovelhas que não têm pastor. O que oferecer para a multidão? O que nós oferecemos a uma grande multidão? Às vezes, meus irmãos, nós nos enganamos. Nós achamos, e seria bom que o irmão atentasse bem para isso. Às vezes nós achamos que as pessoas precisam de um bom momento de entretenimento. As pessoas precisam de diversão. As pessoas precisam de estar constantemente brincando, comendo, correndo, se divertindo, com um bom celular ou computador para jogar, para refrescar mais a cabeça, sair do estresse. Às vezes a maior necessidade delas é espiritual. O ensino divino é o verdadeiro alimento. É como eu disse, aquela multidão não pediu pão. Possivelmente eles ficariam mais tempo ainda sem comer, porque eles estavam sendo alimentados pela palavra de Deus. Eles estavam sendo alimentados por Jesus. Eles estavam sendo saciados por Jesus. Amém, irmãos? Diga amém mesmo. Mais ou menos. Glória a Deus por isso. O ensino divino é o verdadeiro alimento espiritual. Quando enxergamos as verdadeiras necessidades das pessoas, naturalmente seremos inclinados a cuidar delas. Foi o que Jesus fez. Quando ele desceu do barco e viu a multidão, então ele começa a cuidar
daquelas pessoas. Meus irmãos, conosco não pode ser diferente. Nós precisamos ver, precisamos priorizar. E então, quando nós vemos as necessidades, as reais necessidades das pessoas, então nós começamos a cuidar dessas pessoas de modo correto. Nós começamos a cuidar dessas pessoas de modo correto. O que você faz quando está mal e precisa de descanso? Algumas pessoas, elas se isolam e dizem: olha, não me liga, ou então desliga logo o celular, tira lá o telefone da tomada, e quando alguém a procura, responde logo grosseiro, ou então responde friamente. Como Jesus fez? Jesus não abriu sua boca. Quando ele colocou os olhos na multidão e viu suas necessidades, então ele começou a supri-las uma por uma. Sabe, meus irmãos, eu me lembro que eu já contei isso aqui algumas vezes. Eu ainda era bem novinho na fé e bem novinho na idade. Eu tinha me convertido há pouco tempo, talvez 1 ano e meio, por aí assim. E eu estava assistindo um filme, não me lembro o título, não me lembro nada mais do que um homem que era pastor. E ele chegou em casa de uma viagem, 2 horas da manhã. E quando ele chegou, ele não quis incomodar a esposa. Ela só abriu a porta e voltou, foi deitar, ficou dormindo. Ele tomou banho, lanchou. Quando ele veste a sua roupa de dormir, que ele deita aqui ao lado da sua esposa e apaga a luz, o telefone toca. Uma pessoa chamando, precisava dele. E ele levantou imediatamente, trocou de roupa e foi atender a necessidade de uma pessoa. Desse jeito Jesus fez. Quando nós reconhecemos as verdadeiras necessidades das pessoas, nós vamos em qualquer lugar, em qualquer hora e fazemos tudo o que for preciso. Às vezes, meus irmãos, nós, pelo fato de não enxergar a verdadeira necessidade das pessoas, nós as servimos de modo errado. Jesus nos ensina a atendermos às necessidades das pessoas de um modo correto, não amaciando o seu ego. Imaginamos aqui, ele havia convidado os discípulos para descansar, mas quando eles descem do barco, que vê a multidão, Jesus disse: não, aqui não é lugar de descanso, aqui é lugar de trabalho. Todas as vezes que você estiver mal, que você estiver triste, que você estiver quase se deprimindo, que você orar a Deus, Deus vai mandar você para uma pessoa, para cuidar de uma pessoa. Sabe, meus irmãos, uma das melhores terapias para a depressão é sair de casa e cuidar de alguém. E geralmente as pessoas fazem exatamente o oposto. Quando nós precisamos de descanso, quando nós precisamos de melhorar, quando nós precisamos de romper contra a tristeza, talvez Deus nos mande trabalhar. E aí no tempo certo, no tempo dele, ele nos proporciona um momento de descanso. Ajudar outras pessoas é também um curativo para o nosso coração. Muitas vezes nós estamos precisando muito mais de sair do nosso mundinho, de sair da nossa casca, de sair da nossa comodidade. Às vezes nós estamos estressados, estamos cansados, porque nós repetimos a vida toda a mesma coisa.
E essa mesma coisa não está conduzindo ninguém para Deus. Essa mesma coisa não ensina a verdade que a pessoa precisa. Como vamos ajudar se não vemos nenhum recurso em nós mesmos? Essa foi a pergunta dos discípulos. Jesus disse: vocês podem suprir a multidão. E é interessante, irmãos, que um deles, a Bíblia não diz qual, mas os discípulos, eles chegam para Jesus e disseram: Senhor, mas como? Nós precisaríamos de 200 denários para comprar pão. Sabe, meus irmãos, eu fiz as contas. Se fosse nos nossos dias, 200 denários comprava 32 mil pães. Hoje. Ali realmente tinha uma enorme multidão. Mas os discípulos não podiam supri-la. Sabe por quê, meu irmão? Porque as nossas necessidades, elas precisam ser supridas por Deus. Deus é que supre as nossas necessidades. E a terceira parte desse texto fala exatamente disso. Chega então um momento crucial, que os discípulos se preocupam com o outro lado da vida. E ele disse para o Senhor: Senhor, manda esse povo ir para casa. Eles precisam comer alguma coisa. Jesus disse: dá-lhe vós mesmo de comer. E ele disse: mas como? Como nós íamos trazer tantos pães para uma enorme multidão? E como eles poderiam? Eu não sei se eles fizeram o cálculo, mas eles, olha, nós precisávamos de 200 denários. Nós precisávamos de vários caminhões. 32 mil pães para aquelas pessoas. Eu não sei se tinha 32 mil pessoas. Há quem diga que naquela multidão tinha cerca de 12 a 14 mil pessoas. Porque eram 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Mas os discípulos ficaram apavorados. Como nós vamos suprir então? Talvez eles disseram até consigo mesmo: nós devíamos ter ficado calado. Nós somos mexer com Jesus e Ele agora joga bomba para nós. Mas nós precisamos ver a providência de Deus. Sabe, meus irmãos, Deus sempre provê as nossas necessidades. Deus, Ele nunca nos desampara. Mesmo que nós estejamos no deserto, mesmo que nós estejamos encruzilhadas, em momentos difíceis, nós temos que conciliar alegria com tristeza, descanso com trabalho, fome física com fome espiritual. Deus, Ele é o provedor. A palavra de Deus diz, verso 38, perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verificaram. E ele então ficou sabendo que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E a Jesus, então, ora. Jesus providenciou todos os recursos para alimentar a multidão e suprir suas necessidades. Ele primeiro supriu a necessidade espiritual. Em primeiro lugar, Jesus viu a necessidade espiritual. Ele ensinou o dia inteiro. Mas também ele viu a necessidade física, necessidade de alimento. Jesus supriu a necessidade de alimento também. Ele orou a Deus e então ele saciou toda aquela multidão. Sabe, meus irmãos, mesmo que nós escolhamos suprir os outros primeiro, nós precisamos lembrar que a principal necessidade, ela é provida por Deus e pela sua palavra. Nós não devemos nos preocupar simplesmente porque existe necessidades. Nós temos que conhecer o tipo de necessidade das pessoas e supri-las
na sua ordem de prioridade. Diz a palavra de Deus que Jesus supriu a necessidade daquele povo. Deus providencia todos os recursos para todas as necessidades. Ele providencia o recurso para a necessidade espiritual, ele providencia o recurso para as necessidades físicas. Todos comeram, diz a palavra, e ficaram satisfeitos. Por isso que eu acredito que realmente os discípulos tinham razão quando falaram em 200 denários. Porque vamos imaginar que tinha 12 mil pessoas. Não deu 3 pães para cada um, porque seriam 36 mil. Mas se eles tivessem, está vendo, na multiplicação deu 36 mil. Mas se eles tivessem 32 mil, não seria suficiente 3 pães para cada pessoa. Mas a palavra de Deus diz que todos eles ficaram satisfeitos. Porque Deus, como Deus provedor, Ele supre todas as nossas necessidades. Deus não nos deixa carentes. Deus não nos deixa dependentes. Deus supre cada uma das nossas necessidades. Amém, irmãos? O agir providencial de Deus é para que nada falte ao que o teme, diz a palavra. Deus age para que não falte nada àquele que o teme. Aquela multidão foi para ali, para o deserto, porque elas precisavam, primeiramente, de ser supridas espiritualmente. E elas foram supridas espiritualmente e foram supridas também fisicamente. Deus, Ele quer que nós descansemos. Deus quer que nós nos preocupemos com os outros. Deus quer que nós acreditemos que Ele é o provedor de todas as nossas necessidades. Em momentos, sejam eles de luta, de dificuldade, de tristeza, de dor, nós precisamos escolher, servir numa ordem que Deus faria a mesma coisa, numa ordem de prioridade, de necessidade nossa e necessidade das pessoas que nos cercam. Quero convidar os irmãos a ficar de pé, que Deus nos abençoe, nós vamos orar. E antes da gente orar, eu quero então colocar diante de você que está aqui hoje a oportunidade de entregar sua vida para Jesus ou de se reconciliar com Ele. Sabe, meus irmãos, se você está aqui hoje e você está fraco na fé, você está precisando de ser suprido, você está aqui como uma ovelha que não tem, Jesus quer cuidar da tua vida. Se você quer entregar a vida para Ele hoje, quer dizer para Ele: Deus, eu estou aqui, eu preciso ser suprido nas minhas necessidades. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Deus vai cuidar de ti. Eu quero orar por você. Deus haverá de abençoar a sua vida nessa noite. O Senhor se compadecerá de ti. O Senhor falará contigo e Ele tomará a tua vida nas suas mãos hoje. Se você quer entregar a vida para Jesus hoje, ou então você está passando por alguma necessidade que precisa ser suprida por Deus e quer vir à frente, se você ainda não veio, eu quero orar por você. Curva sua cabeça, no nome de Jesus. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Se você quer vir aqui à frente, venha rapidinho, no nome de Jesus. Nós vamos orar. Soberano Deus, nosso Pai, eu te agradeço, meu Deus, porque Tu és o nosso provedor. Muito obrigado, Deus, porque Tu não nos deixa faltar nada. Quando precisamos da palavra, o Senhor tem a palavra para nos dar. Quando precisamos da comida, Deus tem a comida para nos dar. Quando precisamos do descanso, Deus nos conduz ao descanso. Quando precisamos de trabalhar, Deus nos empurra para o trabalho. Eu quero te pedir, meu Deus, no nome de Jesus, que nessa noite o Senhor esteja suprindo cada uma das nossas necessidades.
Deus, e nós saibamos fazer as escolhas certas na hora certa para suprir as necessidades certas, sejam nossas ou sejam das pessoas com quem nós convivemos. Eu quero te pedir, meu Deus, que tu abençoe cada pessoa que está aqui, Senhor, que tu derrame sobre cada um de nós do teu poder, Senhor, e da tua graça e da tua glória, Deus. Muito obrigado, porque o Senhor sempre nos ouve. Eu te agradeço por isso, Deus, no nome de Jesus, amém. E louvado seja Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus.